Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você está acompanhando o nosso podcast 2030 and Beyond. Hoje, 6º episódio, estou aqui na cidade de São Paulo, na Vila Olímpia, na casa dos nossos amigos da Vidmob. Paulão aqui no comando, Miguel, Camilo, a quem eu sempre faço questão de agradecer a hospitalidade e a infra para a gente gravar aqui o 2030 and Beyond. Esse é o 6º episódio. Se não acompanhou os anteriores, por favor, lá no YouTube, @Ecosistema Inova, e no Spotify, também @Ecosistema Inova. Estão lá os primeiros 6 episódios. E hoje nós vamos para o 7º aqui com um tema absolutamente maravilhoso, fantástico, desafiador, tudo o que você quiser dizer, que é governança. 2030 and Beyond, governança. Como você sabe, se você já assistiu, deixa eu só explicar se você não assistiu, a dinâmica aqui é: eu sou a figura secundária, eu sou o entrevistador, o palco principal é ocupado sempre por 2 pessoas. Pelo Luiz Rasquilha, que hoje vai botar a câmera lá, vocês vão ver, ele está com um colete novo, que ele fez o time da Inova fazer um colete, que a gente brinca, um colete Faria Limer, do Ecosistema Inova. Tá bonito, cara, tá? E o Luiz está aqui na mesa como o grande especialista em tendências, né? Para passar a sua visão sobre o tema. E a gente tem um convidado mais do que especial, que é... Especial. Luiz, a autoridade no tema, a pessoa que a gente sempre quer ouvir. E foi um desafio trazê-lo por questões de agenda, enfim, mas ele gentilmente está aqui com a gente para compartilhar a sua visão deste tema, governança 2030 and Beyond. Faldini, meu caro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Peço desculpas antecipadamente pela dificuldade de agenda, mas meu pai de saudosa memória sempre falava: se você quer trazer alguém que vale a pena, pega aqueles ocupados, porque eles sempre acharão um tempo. E eu achei um tempo, é um prazer estar aqui com você, com o Rasquilha, que são experts nesta várias áreas da governança, do estudo, do ensino, e é um prazer estar aqui com vocês. É isso aí, obrigado. Elogio do Faldinho vale por 10. Vale por 10, vale por 10. Tá gravado. Tá gravado, vamos replicar. Olá, Luiz Rasquilha. Olá, Marcelo Cadê Veras. seu colete? Meu colete está aqui. Bonito, meu né? uniforme Ecosistema Inova. Aliás, eu acho que a gente vai baixar um decreto que vai ser obrigatório para todo mundo da Inova usar um colete destes, e todos os professores também, como o Faldinho é nosso professor da Inova também, já vamos ver de colete Agora você Inova. Tá com um problema, todo mundo vai pedir o colete. Vai pedir o colete. É. Gente, vamos começar, porque o nosso tempo é curto. Primeira pergunta, eu sempre começo, Faldini, com o especialista em tendência, para jogar aqui uma temperatura, um tempero no caldo, e depois a gente ouvir. Luiz, neste tema, governança, tema absolutamente maravilhoso, que aqui no Brasil, né, desde a fundação do IBGC em 1995, aliás, gente, o Faldini é um dos fundadores do IBGC, é um ícone da governança no Brasil, foi um dos pioneiros, e, enfim, décadas e décadas, mas a gente conversava ali um pouco antes das dezenas de milhares de empresas que ainda não fizeram o primeiro movimento. Mas não estamos aqui para falar do hoje, nós estamos aqui para apontar o farol para 2030, então, na lata, Luiz Rasquilha, como você está vendo a governança pós-2030? Olha, é um paradoxo, né? Porque a governança, e estamos com o especialista aqui, a governança tende a criar os intervalos e as balizas do que pode, o que não pode, ou do que deve, o que não deve. E quando nós, no nosso modelo de pensamento de gestão taylorista, encontramos uma matriz de pensamento, dizemos, bom, é assim para todo mundo. Com um ajuste mais para a direita, mais para a esquerda, é assim com todo mundo. O que nós estamos vendo agora, a gente até já colocou isso no nosso relatório de tendências, o último relatório de tendências, da chamada governança à medida. Sim, há um eixo central, que não pode ser descurado, mas os territórios de ajuste são cada vez maiores. Porque as empresas são diferentes, porque as estruturas organizacionais são diferentes, porque as gerações das empresas são diferentes, porque a forma de fazer negócio muda e, portanto, em vez de olhar para uma governança que tende, às vezes, a querer engessar alguns processos ou algumas formas de pensar, a gente está vendo a governança se flexibilizar. Eu acho que o grande desafio vai ser respeitar os princípios da governança com a adaptabilidade necessária a cada empresa e que cada vez vão ser mais diferentes. Então, eu acho que esse é o pano de fundo da conversa que vai obrigar a grandes discussões e a grandes ajustes futuros naquilo que a governança já nos tem dado. Faldini, eu já te ouvi falar sobre um tema 2030 and Beyond. Foi ESG.
e você falou, eu já te ouvi falar 3, 4 vezes, que a partir de 2030 não vai se falar mais em ESG. Não porque não seja importante. Você fez um paralelo com gestão da qualidade lá na década de 90 e você dizia o seguinte: a partir de 2030, ou você tem, ou você está fora do mercado, então não se fala mais nisso, entre aspas. Qual é a sua visão sobre governança 2030 and beyond? Então, é um desafio enorme que todos nós que militamos nessa área da governança tentar enxergar o que vai acontecer de 2030 and beyond. Mas uma coisa eu tenho absoluta convicção, que sempre será necessário os bons olhos e os bons avisos e as boas contribuições dos conselheiros. Uma vez me perguntaram se no futuro haverá conselhos de administração, conselhos consultivos ou conselheiros. E eu digo sim, porque se nós olhamos para a história, na Roma Antiga já tinha os conselhos dos romanos, dos mais sábios, nos próprios índios, nas tribos indígenas, sempre tiveram e tem o conselho dos veteranos, dos mais que conhecem melhor a vida, que podem contribuir para as futuras gerações e para aqueles que estão militando na gestão dos negócios. Então, para mim e por mim, o conselho sempre será útil, sempre será necessário, com esta visão mais holística. Uma visão que antigamente era talvez só voltado para determinadas, os acionistas ou um grupo mais restrito, e hoje em dia a governança tem que ter, por natureza absolutamente natural, uma visão mais ampla que respeite e responde à necessidade de todos os stakeholders. Então, eu vejo que em 2030 e para adiante, sempre teremos que ter esta capacidade de enxergar o mais amplo, sempre visando o interesse de todos e com a responsabilidade social, com a responsabilidade ambiental e com a responsabilidade da governança que todos nós temos que ter. Senão, as nossas empresas não conseguirão sobreviver. Eu acho que você traz aqui, Faldini, com outras palavras, é o seguinte: os temas crescimento e longevidade, eles não vão sair da pauta nunca, né? Vão continuar sendo importantes. Mas eu queria, lógico que aqui o nosso farol está apontado para 2030, mas eu queria te perguntar o seguinte: por que depois de já algumas décadas, cujo tema está sendo militado, falado, propagado e tal, por que mais de 70, talvez 80, não existem dados tão precisos desse tema, mas não começaram a sua jornada de governança? Você acredita, por exemplo, que lá em 2030, porque tem muita gente investindo nessa carreira, a gente está vendo, muita gente apostando nessa carreira, vê pelo número de escolas, de cursos, de fóruns, de entidades e tal. Essa turma toda está apostando que essa carreira vai se consolidar e vai se consolidar forte. Você acharia, assim, estou falando um número hipotético, que lá em 2030, 80% das empresas vão ter alguma coisa de governança, vão ter um conselho minimamente consultivo? Eu tenho absoluta convicção que cada vez mais, com o andar da carruagem, sempre visando a pavimentar a estrada para o futuro, as empresas têm que se organizar de alguma forma. Talvez algumas não se organizem com uma governança estruturada, mas sempre tem um princípio, aqueles princípios que o Luiz estava comentando, que são básicos para a sobrevivência das nossas empresas. Sobre a quantidade de alunos e profissionais que estão buscando atender ou se preparar para esse futuro, eu não tenho a menor sombra de dúvida que, como você mencionou, se temos 70 ou 80, eu não tenho um número específico de empresas que não têm uma governança formalizada, elas terão que formalizar mais cedo ou mais tarde, buscando o apoio de conselheiros profissionais que possam ajudar a oxigenar as ideias e trazer um debate, uma discussão importante para o futuro das empresas. Legal. Ô Luiz, você arriscaria mandar um número aqui? Hoje, entre aspas duplas, o que eu vou falar. Aspas duplas, o que eu vou falar. Causa estranheza hoje
aspas duplas, uma empresa que não tem por força de lei que tem nada de governança e começa. Hoje a gente fala, a gente elogia. Nossa, olha só, é um ponto fora da curva, é um outlier. Você acha que 2030 vai ser um outlier quem não tenha? Eu acredito que a tendência é essa. A tendência é essa. Eu acho que no momento que a gente está e os números não tem números corretos, né, de 70, 80, ainda há muita gente que tem que fazer esse caminho. E esse caminho leva tempo. Eu acho que há 2 dados que vão acelerar essa conversa. O dado que é o bottom line, empresas que começam a perder relevância, resultado e começam no limite a ver a sua sobrevivência em causa. Talvez comece a ter um pouquinho mais de consciência de que isso vai ajudar a colocar a coisa no trilho certo. E o segundo ponto é o movimento natural de mercado, ou seja, o quanto os consumidores, o ser humano comprador-cliente mais consciente e mais exigente de práticas sustentáveis, de práticas corretas, exigindo isso, e a empresa tem que responder sob pena de aí levar ao primeiro ponto, que é a perda de relevância. Então, sem dúvida, a tendência aponta para isso. As formas é que eu acho que ainda temos muita coisa para discutir. Formato, estrutura, como é que é o conselho, como é que é o advisor, que é um tema que a gente está discutindo agora muito também na Inova e crescendo com essa nossa rede de advisor. O quanto isso, de fato, é o caminho. O caminho é esse, está traçado, acho que não há dúvida. Por muito que algumas empresas ainda resistam. Mas veja bem, eu sempre falo, quando eu falo veja bem, eu já sei o que vem na sequência. Não é bem assim, aqui é diferente, o meu negócio sempre foi assim. Dia a dia a gente vê cada vez mais provas de que o que nos trouxe até aqui não é o futuro e vamos ter que mudar um pouquinho essa forma de pensar. Meu papel aqui é botar a pimenta no caldo, né? Então já vou para a segunda pergunta. Ambos convergem, não vamos nem discutir número, mas ambos convergem majoritariamente para um cenário em 2030, onde a governança vai ser cada vez mais forte e etc. Perfeito. Pergunta 2, provocativa. O que pode acontecer nesses 6 anos que ainda faltam para 2030 que mude toda essa sua crença? Quando a gente fala de tendência, a gente não fala de crença, não é? A gente tem um estudo permanente dos dados que, a não ser que seja um black, uma mudança que não está prevista na lista da gestão. Um white card da vida. Um white card da vida, um black card da vida. Não há muita coisa que vá transformar isso. Não tem como. Não tem, é enxugar gelo. É como a discussão digital. É enxugar gelo. Não tem como, porque ela já aconteceu. Não tem quem pare o movimento. Não tem quem pare o movimento. Por muito que, às vezes, grandes corporations ou grandes instituições queiram travar um pouquinho a conversa porque não lhes é confortável. Porque quando a gente traz governança, a gente traz transparência, quando a gente traz essas discussões, obriga a arrumar a casa. E às vezes há empresas que, legítima ou ilegitimamente, não querem fazer algumas arrumações. Então vão tentar bloquear algumas coisas. Mas eu acho que enxugar gelo não tem muita dúvida. A não ser que haja um reset geral que nos prevê, não há muito por onde fugir. Agora a questão é a forma. É a forma, a intensidade e o tempo que isso leva para começar a ganhar um pouquinho mais de tração. E a presença no mercado de pessoas, de profissionais, de competências que possam acomodar isso. E esse é um outro desafio que temos, porque no contexto pós-pandemia ou pós-taylorista que nós estamos vivendo, os skills, as competências, como você fala, os skills são diferentes do que eram pré-pandemia. Ou seja, do que era modelo taylorista, do que é modelo pós-taylorista. Há novos skills, nós, enfim, puxando aqui a Inova, tentamos, pelo nosso programa de conselheiros, trazer um pouquinho dessas novas visões, futuro, digital, ambidestria, etc. Mas ainda há um trabalho grande no mercado para preparar pessoas, e seja os que já estão no mercado atualizados, seja os que estão chegando, para incorporar mais essa conversa, que não é apenas ou não é só controle de gestão e puxar a rede, bottom line, é importante financeiro, mas é o outro lado da conversa. O Luiz acha que nada vai travar esse movimento. Faldini, na sua visão, tem algum fenômeno que pudesse acontecer que em 2030 a gente esteja exatamente no mesmo estágio que a gente está, ou pior? Eu não acredito que isso possa acontecer, porque a governança é um fator de ajuda para a sobrevivência das companhias. A semelhança de que a responsabilidade social, a diversidade, os aspectos do ambiente, nós, como seres humanos, sempre buscamos encontrar os melhores caminhos para a sobrevivência nossa como pessoas físicas e nossa como empresários, como conselheiros. Então, no meu ponto de vista, o que pode acontecer e deve acontecer é uma maior conscientização
por parte dos empresários da necessidade disso. Quando o Luiz estava comentando, desculpa, quando o Luiz comentou que estamos cada vez mais com profissionais se preparando e aptos para ajudar as empresas, ao mesmo tempo temos que ter a oportunidade de mostrar para as empresas o quão importante é ter um sistema de governança eficaz e eficiente que possa ajudar essas empresas na busca da sua longevidade. Você mencionou que eu havia comentado, e é a pura realidade, eu venho da época que controle de qualidade ou você tinha ou você morria, então todas as empresas começaram nos anos 50, 60, 70 a criar seus departamentos de controle de qualidade, etc. Hoje não existe mais isso. Ou você tem a qualidade na produção total ou nos serviços, ou você está fora. Eu comentei que eu vejo que o ESG, a governança, a responsabilidade social, a responsabilidade ambiental de cada uma das empresas e a diversidade, que está incluído dentro da responsabilidade social, é uma necessidade para a sobrevivência das empresas. Mas mais do que isso, precisa também ser entendido da importância da governança para a sobrevivência das empresas. Então, ao mesmo tempo que temos que preparar e ter bons profissionais na governança, temos que ter empresários que percebam essa realidade. Eu vou dar um outro exemplo que me é muito caro, que é a auditoria. Tempos atrás, a auditoria era uma obrigação que as empresas tinham que ter para atender ou a legislação, principalmente as empresas de capital aberto, ou de controles para evitar qualquer problema fiscal e assim por diante. Hoje em dia, a auditoria não é... E era sempre vista como aqueles chatos que vêm atrapalhar o dia a dia das nossas operações, etc. Hoje em dia, as auditorias, seja as internas, seja as externas, vêm para ajudar as empresas e são encarados e são chamados para ajudar no processo de melhoria da gestão e da governança. Então, a semelhança que a auditoria está sendo vista hoje como um auxiliar para esse bom momento, para a boa longevidade das empresas, a governança também estará cada vez mais presente em todas as empresas. Olha só, para você que está nos ouvindo, nos assistindo, duas grandes vozes aqui, né? Uma voz forte em futuro e tendências, uma voz fortíssima em governança, dizendo que a coisa não vai parar e não há o que aconteça para frear esse movimento. Então, a notícia boa para quem quer ter essa carreira, para quem quer dar o primeiro passo na sua empresa, né? Luiz, o nosso tempo é curto, esse papo aqui com certeza renderia 2 horas de conversa, mas virando um pouquinho a página e dizendo o seguinte, eu queria sua fala para 2 atores. Faldini, eu esqueci de dizer uma coisa, o nosso querido Paulo Zerhardt, em várias das aulas, ele menciona um dos atores da governança, um dos elementos da governança, que é o conselho, e ele diz que conselho é vantagem competitiva. Ter um conselho é ter uma vantagem competitiva, que interessante, né? Então, Luiz, sua mensagem para 2 atores. Uma, pessoas físicas que têm interesse na carreira e que está vendo esse cenário extremamente positivo, de crescimento, de relevância, de oportunidades de carreira. E a outra, para as empresas que não deram nenhum passo até agora. Bom, para as empresas que não deram nenhum passo, há sempre casos na história que mostram que quando a gente fica parado, alguma coisa nos atropela ou nos ultrapassa. Não preciso falar das Kodaks da vida e das Blockbusters da vida, porque são casos mais do que batidos. Mas nessa visão do Paulo, que eu estou muito de acordo com ele, que é uma vantagem competitiva, e eu como conselheiro hoje em 2 empresas, vejo isso também, o quanto o conselho consultivo, no caso, ajuda, porque é uma voz externa, porque é uma lente externa e está ali para ajudar de fato. A gente vê o quanto isso tem mostrado, tem mudado muitos dos pressupostos da gestão normal e tem melhorado as empresas. Então, para as empresas que não o fazem, que não o estão fazendo ou que não acreditam que isso é uma vantagem competitiva, eu acho que eles estão deixando nas mãos da sorte o futuro deles. E deixar na mão de terceiro o futuro, no mundo competitivo da gestão, é praticamente assinar uma certidão de óbito, é uma questão de tempo. Pode levar 10 anos, pode levar 20, pode levar 5, mas a longevidade está claramente comprometida. E isso é um ponto que eu acho que é importante, até porque
como o Faldini falou, e muito bem, é um ponto de ajuda. É um ponto de desenvolvimento, até pela senioridade que normalmente o conselho traz. Para a pessoa física, a gente está num território que começa a dar alguns sinais de alguma atenção. O que eu quero dizer com isso? Qualquer movimento, como é este, ele tende a trazer muito mais gente para o mercado. Seja a pessoa física para estudar o tema, seja a pessoa jurídica ou física para ensinar sobre o tema. E é aí que a conversa começa a ficar um pouquinho delicada, porque a partir do momento que nós massificamos este tema, aparecem os paraquedistas. Tem o joio e o trigo. Tem o joio e o trigo. E isso tende, no momento que ainda estamos, que é o momento inicial, quando pensamos na questão de governança de conselho para empresas tipicamente familiares ou de menor porte, isso tende a achar que todo mundo sabe fazer. E a gente vê aí gente no mercado querendo certificar conselheiros em sessões de 8 horas, em 15 horas. Vamos lá. Não há milagres. E, portanto, há que ter muito cuidado com as ofertas que estão no mercado, com o trigo do joio, com o paraquedista que vem aproveitar a onda, e tem alguns fazendo isso. Claro que lá na frente isso vai se separar, mas há pessoas que entram querendo fazer essa carreira, querendo complementar a sua carreira de executivo, ou de consultor ou de advisor e podem ter surpresas desagradáveis, porque lá na frente a empresa daquela escola, daquela empresa ou daquele... Eu não quero essas pessoas por razões que são as que são. Então, acho que temos que ter muito cuidado para que o tema não vire a massificação que virou, por exemplo, o coach, ou que de alguma forma, às vezes, o ESG toca fronteiras de algum ativismo que deturpa a essência. Eu acho que a governança e tipicamente a função do conselheiro, ela tem que ter o cuidado de também se proteger para que não vire um qualquer coisa. E no limite, um qualquer coisa é coisa nenhuma, e isso aí conecta a empresa que tem o problema de longevidade. Trazer alguém que foi mal preparado, que não tem essa competência, ou que trouxe essa competência de alguém que não tem tanta essa capacidade, naturalmente vai colocar em causa a longevidade e vamos nos sentir enganados, não é? Porque achamos que trazemos a melhor dinâmica e depois a coisa não se tangibiliza lá na frente. Então, os dois cuidados e, ao mesmo tempo, muita oportunidade para quem vem aí, e da pessoa física vamos ter mais concorrência, ou seja, vamos ter mais gente e cada vez mais nova também, que é um ponto interessante, a gente vê pelas nossas turmas de conselheiros, cada vez pessoas mais novas querendo já dar passos para ter um primeiro conselho em paralelo com a carreira executiva, fazer esses movimentos, que é uma coisa também nova, que é um tema recente, com 5, 6 anos, talvez. Muito bom. 2 alertas importantes aqui para a gente pensar. Faldini, sua mensagem para as pessoas físicas que se interessam na carreira e para as empresas que ainda não deram nenhum passo. Olha, ouvindo o Luiz, me faz lembrar um ponto muito, muito relevante que foi mencionado aqui no papo a respeito de ter tantas escolas ou ambientes que em 24 horas, modo de dizer, preparam os conselheiros. Eu faço analogia para as faculdades. Nós no Brasil temos centenas ou milhares de faculdades, mas são poucas que são Getúlio Vargas, são poucas que são INSPER, são poucas uma USP, etc. e tal. Na governança a mesma coisa. Cada dia mais aparecem novos cursos, novos profissionais tentando dar uma roupagem de governança, e são poucas as Inovas da vida, são poucas as IBGCs e Fundação Dom Cabral. Então, é um alerta que eu faço, complementarmente ao que o Luiz falou, que cada um que quiser navegar neste mar, neste ambiente, que procurem as melhores escolas para poder ter uma preparação. É aquela coisa que, quando você vai contratar alguém e você vê no currículo que ela se formou numa escola mambembe, você já fica com a pulga atrás da orelha. Na governança é a mesma coisa. As empresas cada vez mais vão olhar aqueles profissionais que tiveram a oportunidade de cursar as melhores escolas profissionalizadas, etc. Por lado das empresas, eu também vejo que, com o andar do tempo, a sucessão é um problema e uma responsabilidade muito grande por parte dos fundadores ou, às vezes, da segunda geração. E, obviamente, que com esta corrida contra o tempo, as empresas que não se prepararem para um processo de sucessão adequadamente terão problemas
complicados para a sua sobrevivência. Não conseguirão sobreviver ao longo do tempo e por isto que é importante também ter a oportunidade de se oxigenar com conselheiros externos que possam contribuir. E pessoas comentam, dizem, mas será que tem lugar para todo mundo? Normalmente a gente pensa só nas empresas de capital aberto, tem 300, 250, 300 empresas de capital aberto. Mas eu lembro que nós temos cerca de 20 a 25 mil empresas privadas, fechadas, familiares, com faturamento acima de 100 milhões neste país. Olha, só para dizer por conselheiro, por empresa, já serão 20 mil necessidade de bons profissionais. Então, normalmente é importante e é interessante ter 2, porque aí há uma discussão mais ampla, etc, etc. Tem 50 mil lugares aí de pessoas que podem ter a sua posição, mas é importante que estejam preparados. Olha, não sei se vocês notaram aí, mas o tempo voa. É uma pílula mesmo, né? Óbvio, quem quiser conhecer mais o Faldini, ele passou a integrar esse ano o time de professores na área de governança da Inova. Uma grande honra para nós estar em sala de aula. Então, quem quiser fazer um merchan aqui, quem quiser ter mais contato com o Faldini, venha para o nosso curso de governança. Ele está sempre lá. Faldini, obrigado mais uma vez. Primeiro, pelo seu tempo. Gente, Faldini, a gente conversava um pouco antes de entrar na gravação. Falei, Faldini, você deve estar em vários conselhos e tal. Chega, né? Ele chega nada. Então, ele está totalmente aberto. Quem for começar, ele tem muita experiência, inclusive, em montar governança do zero. Conecta lá com o Faldini no LinkedIn, faz um contato para ele, que ele é a nossa recomendação número 1 de conselheiro para a empresa, chama-se Roberto Faldini, tá, gente? Faldini, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer, sempre um prazer te ouvir, seja em sala de aula e agora, e o bom aqui é que vai ficar gravado para muitas pessoas ouvirem as suas visões. Luiz, muitíssimo obrigado também. Prazer sempre te ouvir. Obrigado. E é isso, a gente encerra assim o nosso 7º episódio do 2030 and Beyond com o tema governança. Esperamos muito que você tenha gostado, que tenha aprendido, que tenha levado para o travesseiro, que leve para o travesseiro, obviamente, alguma reflexão sobre o tema. E estamos sempre de portas abertas, www.ecosisteminova.com.br. Até o episódio de número 7. Um abraço.